Olá, pessoal, muito boa tarde. Nessa tarde de feriado, né? Estamos aqui para que a gente possa falar sobre um tema de extrema relevância, porque exatamente nós estamos no mês onde, né, se fortalece a campanha pela valorização da vida, e aí, a partir disso, falamos sobre prevenção e pós-venção, sobre o tema que envolve suicídio. E aí, hoje nós vamos ter um convidado, que é o psicólogo Diego Ramalho, que vai estar aqui conosco, conversando sobre a própria experiência dele como psicólogo, como familiar. Vamos construir esse tema junto com vocês. Portanto, se vocês conhecerem alguém que precisa ouvir sobre aquilo que nós vamos discutir aqui, que está passando por um processo de luto, sobretudo um luto vindo de um problema a partir do suicídio, vocês compartilhem essa live, vocês divulguem essa live, porque o que nós estamos tentando trazer, sobretudo nesse mês, é um serviço de utilidade pública, porque nós estamos diante de um problema de saúde pública. Não é só um tema sério. O setembro é amarelo e, de alguma maneira, cognitivamente, né, nós nos libertamos para falar sobre esse tema. Mas é um tema que precisa ser discutido permanentemente, porque nós temos sim um problema de saúde pública. Então eu já vou botar o nosso convidado, porque ele já está aqui na live, mas eu quero trazer alguns dados para vocês assim, para que a gente entenda por que juntamente com o Diego nós fomos pensando esse tema e fomos trazendo aqui para vocês, tá? Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, 9 em cada 10 suicídios poderiam ser evitados. No entanto, suicídio não se previne sozinho. Então, a partir do momento em que a gente identifica um amigo, um parente, um paciente com esse tipo de problemática, nós precisamos pensar numa rede de apoio, aquele que ainda não se trata, encaminhar para um tratamento. Então, a gente precisa pensar qual é a maneira, como que a gente vai juntar a família, os profissionais da área de saúde que vão ser envolvidos, que em sua grande maioria psiquiatra e o psicólogo, e qual é a outra rede de apoio que essa pessoa pode ter. Também tem um dado que 800 mil pessoas morrem por suicídio, todos os anos no mundo. Ou seja, a cada 40 segundos alguém morre por suicídio. Então, vamos imaginar que dentro dessa minha fala, que no espaço dessa minha fala aqui com vocês, introdutória, né, alguém já morreu por suicídio. Então, é um tema muito relevante, de uma discussão muito ampla. Por quê? Porque nós sabemos que quando se perde alguém por suicídio, no mínimo 6 pessoas, no mínimo, são impactadas, afetadas por essas perdas. E estas pessoas são chamadas sobreviventes enlutados por suicídio. Portanto, para não perder tempo, vou colocar Diego aqui para que a gente comece a nossa discussão sobre esse tema, tá? E só ele aceitar o convite. Olá, muito boa tarde, tudo bem, pessoal? Diego? Seja bem-vindo aqui no meu Instagram, né? E vamos falar sobre um tema sério, de muita importância, com muita delicadeza e com muito respeito, né? Vamos falar sobre esse tema. Eu já fiz um pouquinho aqui da introdução, mas antes que a gente comece, eu gostaria muito que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, para as pessoas que lhe conhecerem.
Certo. Então, gente, eu me chamo Diego Ramalho. Desde já eu quero agradecer a Júlia pelo convite. A gente teve uma troca bastante amigável durante as eleições do Conselho esse ano. E para mim é uma honra estar aqui dividindo com vocês esse tema, ainda mais nesse mês, né? Esse mês de Setembro Amarelo. Mas deixar de antemão reforçado que o acolhimento para o sofrimento, ele é de janeiro a janeiro, né? A gente está sempre levando essa pauta. E o Setembro Amarelo ele traz justamente essa proposta para reforçar o acolhimento e o respeito à saúde mental e ao sofrimento existencial, certo? Pois bem, mas seja muito bem-vindo. E aí eu gostaria, né? Eu trouxe alguns dados, Diego, já aqui, né? E são Uhum. dados preocupantes, dados que, infelizmente, né, não diminui, aumenta, né? Cada vez mais aumenta. E por isso tantas discussões são necessárias, como você diz, a prevenção é de janeiro a janeiro. A gente tem um mês específico, mas durante todo o ano nós precisamos sim estar falando sobre a importância de saúde mental, estar falando sobre tudo isso que a gente está começando aqui. Então, eu gostaria que você me falasse um pouquinho como é dentro da tua realidade, da tua prática, né? Enquanto psicólogo, inclusive, diante dessa realidade, diante desses dados, como que você vê todos esses dados aí dentro da tua prática, no teu dia a dia, enquanto psicólogo? Certo. Então, eu já trabalho com a temática do suicídio já tem uns 4 anos, lá por volta de 2018, né? Tudo começou pela minha própria experiência com o suicídio, certo? Eu já tinha convivido com pessoas próximas a mim, amigos, que tiveram tentativas, né? E aí, mas o pilar maior foi em 2017, quando eu perdi meu único irmão para o suicídio. Assim, foi como se diz, a gota d'água, certo? E aí, quando foi em 2018, eu estava no período de luto, né? E aí, num belo dia, eu estava assistindo um programa da Astrid e eu me deparei com uma psicóloga, Karina Fukumitsu, e ela trazia uma história bem impactante, igual a minha, né? Então aquilo me deu um gás. E quando foi no mês de maio de 2018, do mesmo ano, eu fui convidado para participar de um projeto voluntário, onde fazia acolhimento e escuta com pessoas que já tiveram ou tinham uma tentativa de suicídio, certo? Então, assim, era um projeto totalmente voluntário. Eu fiquei à frente como psicólogo e tinha outras mais pessoas como fisioterapeuta, assistentes sociais e professores. E aí esse trabalho, ele deu uma continuidade foi um período de 3 meses, né? Um projeto totalmente voluntário, a gente era totalmente, exclusivamente voluntário. E aí tudo começou e foi indo, né? Sempre divulgando, levando informação, fazendo escuta, né? Sobre as questões relacionadas ao suicídio. E hoje, basicamente, eu trabalho com a questão da pós-venção. O que é justamente a pós-venção? Muita gente, às vezes, até quando eu chego para falar em alguns lugares, as pessoas falam, como assim pós-venção? Porque geralmente a pessoa ouve muito falar em prevenção de suicídio, né? Mas a pós-venção é justamente o que você já deu uma introdução, que são intervenções, na verdade, que são direcionadas às pessoas que tiveram algum impacto relacionadas ao suicídio. E isso não precisa necessariamente ser alguém próximo, por exemplo, um parente, um amigo, não. Às vezes um colega de trabalho ou alguém que você se cruza na rua todo dia, isso traz uma característica de impacto. Então, a pós-venção, ela justamente é uma intervenção direcionada às pessoas que são impactadas diretamente ou indiretamente para o suicídio. Ela foi criada pelo pai da suicidologia, né, o Edmund Schneider, psicólogo norte-americano, que ele traz justamente essa abordagem e esse cuidado. É. Aqui no Brasil, a gente tem poucas referências na literatura, né? E a primeira delas que eu tive foi com Maria Júlia Kovacs, que ela tem uma abordagem totalmente voltada para a área da tanatologia, e com Karina, que eu tenho mais contato. Então, assim, é um tema necessário, né? Como você bem trouxe, a cada ano que passa os dados só aumentam, né? Até 2016
a prevalência para uma tentativa de suicídio era de 15 minutos, a gente baixou para 13. Então, assim, está cada vez mais incidente, né? A gente tem que levar em consideração que existem diversos fatores que colaboram, né? Não só relacionado ao transtorno mental. As pessoas Uhum. geralmente têm a mania de associar ao suicídio à depressão, né? E isso é um fator equivocado porque o suicídio é um fator multifatorial, né? Existem diversos fatores que vão estar tratando. A resposta, infelizmente, a gente nunca terá uma clareza, por mais dos casos que eu já convivi e experienciei, a gente nunca vai ter uma resposta concreta porque o suicídio ele traz essa característica que a verdade ela vai com o outro, né? Então a gente nunca terá uma resposta correta, mas a gente sabe que por trás de um suicídio há um sofrimento, e esse sofrimento ele é existencial, né? Então, existem diversos os fatores que podem colaborar para o desfecho e que a gente precisa ter um olhar mais voltado para o lado humanizado, né? Um olhado, e aí por isso que a importância das políticas públicas. Infelizmente, a gente vive num país que vive escasso e carente de políticas públicas de saúde mental. A gente tem os desfechos com os CAPs, né, substituído por comunidades terapêuticas. Isso é um problema muito agravante, eu vejo, porque de comunidades terapêuticas não tem nada. Então, isso é muito preocupante para a nossa sociedade, para o momento que a gente está vivenciando. E a cada dia a gente, infelizmente, só tem dados que aumentam. É interessante, né? Porque você já trouxe aí para a gente uma série de reflexões, né? Acerca, inclusive, da temática, de como a temática ela é tratada, como ela é cuidada, porque, de fato, como você colocou, o termo pós-venção, as pessoas não pensam sobre isso, pensam na prevenção. E aí, exatamente nessa palavrinha que você trouxe aí, é o impacto que isso causa. Eu não preciso necessariamente ter um parente, mas eu posso estar impactado com aquilo, porque era uma pessoa que eu via diariamente, que eu passava, que eu cumprimentava, né? Que eu tinha ali, de alguma maneira, um contato com aquela pessoa. E às vezes até, sei lá, uma artista que a gente acompanha, né? Nem tem, não sabe nem que a gente existe, mas que a gente ali acompanha, gosta do trabalho, e a gente é impactado por aquilo ali. E aí, falando já sobre isso, como você falou sobre o trabalho da pós-venção, e a gente quer fortalecer exatamente isso, porque nós vamos estar falando sobre sobreviventes enlutados, eu gostaria que você falasse um pouco, né, sobre exatamente mitos e verdades que você já começou um pouquinho falando aí acerca do tema suicídio. Porque existem muitos mitos. Inclusive, por exemplo, que a pessoa é fraca, que falta fé, né? Que essa pessoa quis fugir dos problemas, né? São muitas frases de até é um preconceito que eu tenho acerca daquilo ali, porque também nós sabemos que a gente vive socialmente num contexto em que as pessoas elas não falam sequer sobre morte, imagine em suicídio. E aí, aquilo que a gente, de alguma maneira, não se familiariza pelo processo realmente de falar, de acolher, de compreender, a gente tende a rejeitar. Então, eu gostaria muito que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso é muito importante, inclusive também, por coincidência, é uma das primeiras palestras que eu dei, que eu já realizei, nos espaços foi justamente para quebrar esse mito, esse tabu, porque o suicídio ele é um tabu ainda. Infelizmente, ele ainda é um tabu. As pessoas levam ainda com carregam muitos estereótipos, né? E a falta de informação, ela traz ainda mais sofrimento, ela gera mais ainda sofrimento, né? O primeiro que eu gosto de esclarecer, como você também já adiantou, é que o suicídio não é fraqueza, né? Pelo contrário, a pessoa, para ela chegar a um ato de suicídio, ela está totalmente, existe uma força que ela é autodestrutiva, né? Como o próprio Freud ele já trouxe lá atrás, que a gente tem pulsão de vida e pulsão de morte, né? Os processos autodestrutivos, eles estão relacionados ao suicídio, né? Totalmente. E o primeiro tabu que também as pessoas tendem a associar a confundir, na verdade.
prevenção com evitação, certo? A gente pode prevenir, o suicídio ele é prevenível, até porque é um ato de impulsividade. As pessoas, como você bem colocou, adiantou na sua fala, a impulsividade, as pessoas, você chegar, ter alguma intervenção, como já teve num caso que eu vivenciei, ter uma intervenção pode ser evitado, mas isso não é regra geral. Sim. Não é regra geral, porque cada caso é um caso e o sofrimento a gente não pode tratar de maneira nenhuma. A gente não pode ser leviano de tratar de forma leviana, de forma generalizada, né? Porque cada pessoa é um caso, né? Então isso é muito importante. E também outras questões que estão relacionadas é de associar suicídio sempre à depressão, associar à falta de crença, né? Porque se fosse assim, padre, pastor e outros casos que a gente tem aí na mídia escancarada, não teriam depressão, não teriam chegado ao fundo do poço, né? Isso aí é uma maneira equivocada que infelizmente, a gente vive numa sociedade que visa o ter e não o ser, né? Isso fortalece ainda mais as fragilidades e a convivência humana que a gente tem com os laços. A gente vive num período totalmente de um ser descartável, né? Que as pessoas, né? Tudo muda toda hora e eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Isso traz prejuízo, né? E o suicídio é um desses fatores, né? Deixar bem claro, mas que não deve ser tratado como uma regra, uma força padrão, certo? E também as pessoas, como um caso também que eu já vi que as pessoas tendem a associar é que quem comete não fala, pelo contrário. Às vezes as pessoas dão sinais sim. Não é sempre, mas as pessoas dão sinais sim. Às vezes é aquele tanto faz, é aquela não se projetar no futuro, não se ver no futuro. Isso são apenas alguns sinais, né? E que são inúmeros, se a gente for falar aqui. Mas um dos tabus que as pessoas tendem a associar é que que a pessoa que comete não, que é eu até vou até me corrigir agora, que a gente não deve utilizar o cometer em suicídio, né? Isso porque reforça ainda mais o preconceito e o estigma, porque se a gente for olhar na literatura, o cometer ele está sempre associado a pecado e a crime, né? Então, se você usa uma linguagem desse tipo, você vai tentar distanciar do outro. E para você entrar no mundo do outro, você precisa estar ali com ele, né? E outras questões que eu posso falar também é que outros fatores que podem colaborar justamente que eu posso dizer, a falta de suporte familiar, né? Às vezes a pessoa fala que quem comete é porque não tem um apoio familiar. Pelo contrário, existem vários casos também que eu mesmo já vivenciei, que a pessoa ela tinha um suporte, que ela tinha uma família, mas isso aí, infelizmente, isso não é garantia, a gente não pode validar extremamente, porque o universo é sempre do outro, né? É sempre o outro que está ali experienciando, vivendo as suas emoções. Então, a gente tentar compreender a dimensão, ela vai muito mais além, né? Como eu sempre digo, nas minhas falas, que por mais que eu tente buscar entender, estudar e falar, é um assunto que é inacabado. É. É inacabado justamente porque te toma todo o teu, como se diz, a tua áurea. É como se fosse, assim, não tem chão. Você tenta buscar responder o inexplicável, né? Você tenta buscar palavras ali para estar te dando respostas, né? Que respostas serão essas? Que respostas? E uma coisa na minha prática, sabe, Diego, como psicóloga e como pessoa física, como Júlia mesmo, né, que já tive amigas que perderam filhos por suicídio, né, pessoas muito queridas, muito próximas. Por mais que a gente realmente busque, assim, o que eu vou dizer para essa pessoa? Não importa o que eu diga, não existe a melhor palavra. Às vezes até silenciar
é o que eu melhor posso dizer para essa pessoa e ficar ali do ladinho, porque também nada, absolutamente nada que eu diga vai alcançar a dimensão daquilo, do impacto, né? Falar sobre isso, o quanto isso mobiliza a gente realmente, porque aí, só abrindo um parêntese, você trouxe a sua experiência, até como uma pessoa que também foi enlutado de alguma maneira, hoje trabalha com isso de uma maneira muito melhor, não tão menos dolorosa, mas mais regulada, né? Eu já perdi uma paciente por suicídio. Então, eu também me considero, de alguma maneira, uma sobrevivente, porque receber o telefonema da família, né, me falando, ela foi para São Paulo e ela se matou lá, né? Ela foi se matar em São Paulo. E aquilo foi muito dolorido, porque eu me lembro assim, eu não tive mais condições de atender naquela tarde, e eu fiquei revisando, né? O que eu tinha deixado passar, o que eu deixei passar aqui, né? O que foi que aconteceu, né? Porque a gente fica, o que eu poderia ter feito para evitar, né? E talvez, como você diz, eu tenho um autor que eu gosto muito, sabe, Diego, que chama Albert Camus, eu acho que você sabe quem é, um filósofo, e ele diz, né, que o suicídio ele é criado no silêncio do coração. Então, muitas vezes, alguns casos a gente consegue evitar, outros casos a gente não vai conseguir evitar, mas também evitando, assim, não existe nada que a gente diga que possa alcançar a dimensão da explicação, porque ele escreve, né, que o suicídio ele é tão absurdo, porque ele impacta de uma maneira assim, é como se você sofresse uma tsunami na sua vida, que até que assim você olhe o caos, olhe os escombros e descubra assim, por onde eu vou começar a juntar tudo isso, não é uma tarefa fácil, né? E aí eu gostaria muito que você falasse e que a gente pudesse discutir aqui, porque também existem uns mitos acerca do enlutar, né? Do conceito do luto, de que as pessoas, é como se assim, você tivesse um prazo de sofrer ali, né? Enquadrado. Se você sofre menos, as pessoas criticam, menos que eu diga assim, no prazo que elas acham, né? Se você vai estendendo o seu sofrimento, as pessoas criticam. E nós sabemos que não existe assim um tempo de quanto tempo eu devo ou não sofrer. A gente sabe que com o tempo, algumas coisas vão ficando mais cômodas aqui dentro, a ponto de eu conseguir olhar para a minha dor e encontrar um espaço de convivência dela dentro da minha vida, né? A gente sabe disso. E aí existe muito essa questão das pessoas, inclusive, muitas vezes trazer o luto como um conceito já patológico e quando ele não é. Porque, ora, se a gente luta, se a gente perde uma blusa que a gente amava, que a gente comprou não sei quando nessa viagem, Tananã, que tem todo, sei lá, uma ligação, uma simbologia emocional para a gente. Você imagine um parente, alguém muito próximo de uma pessoa, alguém muito significativo. Então, queria que a gente falasse um pouquinho sobre esse conceito do luto e a gente já entrasse, sabe, Diego, assim, o que a gente não dizer, né? Porque quando você não sabe o que dizer, eu digo muito, a gente cala, porque silêncio vale ouro nessas situações. Mas às vezes as pessoas trazem algumas coisas que não ajudam, né? Então, queria muito que você falasse um pouquinho sobre esse conceito, né? Do luto, né? E até do próprio manejo do luto. Então, só reforçando assim tua fala, eu gosto muito de usar o questionamento, de, como você mesmo trouxe, o suicídio ele é um tsunami existencial. Ele é porque assim, te toma o chão, né? Não, você tenta buscar palavras para o inexplicável. E aí, uma coisa que eu gosto muito de falar é quem mata quem quando perde alguém para o suicídio? Quem?
A pós-venção, ela traz justamente, como eu falei, essa questão da intervenção com o enlutado por suicídio. E por que isso, né? Isso não é por acaso. É justamente pela diferença que é tratado o luto por suicídio, né? As pessoas meio que param, assim. Quando você fala, fulano morreu, aí dá aquela pausa, suicídio, né? Então, isso não é por acaso. E a gente precisa, primeiro, quebrar esse estigma, esse estereótipo que o luto tem um prazo. Ele tem um prazo, mas ele não é único para todo mundo, não é regra geral, né? Porque eu posso sentir de uma forma, você pode sentir de outra. As pessoas até, eu me lembro quando eu comecei a fazer esse trabalho lá na minha cidade, que hoje eu moro em João Pessoa, mas eu sou do interior, e as pessoas falavam assim, nossa, eu te admiro porque você consegue falar. Eu disse, é, mas não é tão simples quanto você pensa, né? Então, assim, por detrás, assim, é difícil, né? É delicado porque mexe muito com suas questões mais íntimas, né? Porque traz um impacto, mas é como a gente sempre fala, eu gosto muito de trazer a frase do Sartre, né? O importante não é aquilo que acontece, não é, o mais importante não é o que acontece com você, é o que você faz com aquilo que fizeram com você, né? Basicamente essa lógica do Sartre. E a gente precisa abolir essa história de que o luto é patológico. Não, o luto ele pode ser considerado patológico, mas assim, ele tem um prazo, ele tem validade, e às vezes o luto ele não é tão organizadozinho como a gente vê na literatura, que vai passar pela fase da negação, da revolta, da barganha, até chegar lá na aceitação, não. Eu mesmo relato na minha experiência assim que foi totalmente desorganizada, assim, veio a fantasia com a negação, é óbvio, mas ele veio todo desorganizado, tinha vezes que oscilava muito durante o período, né? Oscilava muito, e é aquela coisa que a gente precisa justamente reforçar, porque o suicídio, o sobrevivente notado por suicídio, a gente vive assim, a gente anda, mas é como se andasse de muleta. Volta e meia a gente tem um insight, assim, vem uma lembrança, vem alguma coisa que liga aquele evento, né? Então, isso precisa ser levado em consideração, né? E até uma vez uma pessoa me questionou, mas falar com os sobreviventes enlutados, por quê? Qual a justificativa? Eu digo, muita coisa, né? Infelizmente, a gente não pode fazer nada por quem se foi já, né? Mas quem está aqui merece uma segunda chance, merece um apoio, merece um suporte, merece ressignificar esse processo, né? Porque a gente vive de ressignificação, né? Toda experiência ela tem que ser ressignificada, e por que não essa experiência por suicídio, né? Então, é basicamente isso, certo? E eu tenho uma autora que ela escreve sobre morte, e que eu gosto muito dela, porque ela diz que ela não. Ela escreve sobre morte, mas ela está falando sobre vida o tempo todo, que chama Ana Cláudia Quintana, eu acho que você sabe quem é, que é A Morte é o Dia que Vale a Pena Viver, né? E lá no livro ela traz uma frase assim que eu acho assim fantástica do ponto de vista de explicar exatamente isso que você falou sobre o enlutado andar de muletas, caminhar de muletas, né? Que ela diz assim que o luto, ele é o preço do amor, é o rompimento de um vínculo, né, de afeto tamanho que nos faz sentir uma dor tão grande que a gente luta. E à medida que a gente vai vivenciando esse luto e que a gente vai encontrando um caminho de ressignificar esse luto, porque uma coisa que eu concordo nos escritos dela lá, que ela não deixa isso claro, mas nas minhas entrelinhas eu entendo que assim, não se trata de superar, porque eu não tenho que superar, né? Eu não vou superar isso, eu não preciso superar isso. Eu preciso ressignificar, porque isso não vai deixar de fazer parte da minha vida. Então, como é que eu vou superar uma coisa? Eu não tenho como deixar isso para trás. Mas eu posso caminhar com isso, sem que isso não me mobilize numa intensidade tamanha como foi no começo. No entanto, ela segue dizendo que o luto ele é uma espiral. Então,
mesmo com o passar do tempo. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado para não trazer ele do viés patológico, porque com o passar do tempo, ainda assim, um cheiro, uma música, uma lembrança, uma fotografia, um lugar, pode me trazer uma memória afetiva que me leve ao abismo da dor, novamente. Não na mesma intensidade do impacto da notícia, mas no vínculo, né, no rompimento do vínculo desse amor, desse afeto, que o luto traz para a vida da gente. Então, é muito importante que quando a gente pense sobre esse tema, né, como você diz, a gente não pode fazer mais nada por quem se foi, né? Mas eu posso fazer por quem fica, oferecendo para essa pessoa a importância de perceber, né, que dores podem sim, né, passar, que dores podem sim ser acolhidas, que dores podem ser ressignificadas. Porque, como a gente falou aqui, né, a questão do mito de quem comete o suicídio, né, essa pessoa acaba ela sendo estigmatizada como alguém fraca. Não se trata disso, porque se a gente pudesse perguntar a essa pessoa ali o que você não quer, eu não quero sentir essa dor que eu sinto. Eu não dou conta de sentir isso que eu sinto. Ela não vai dizer eu quero tirar a minha vida, Exato. né? Não vai. Ela vai dizer eu não quero sentir mais isso que eu sinto, né? Eu não quero mais ter que passar por isso que eu passo. Mas, infelizmente, aí é onde está o grande preço. Isso vai custar a vida dessa pessoa, né? Então, é por isso que a gente tem que sair da posição de tabu e de julgamento para ir para uma posição de acolhimento e de respeito por esta pessoa. Empatia. E de Exatamente. respeito, né, por essa Sair da pessoa, bolha. né? Eu não sei se você sente isso na sua prática mesmo ali, Sinto, quando sim. você atende esses familiares ou até atende alguém que tentou, né, e sobreviveu à tentativa. Porque quando a gente chega nessa pessoa, a gente também precisa ter respeito. A gente precisa sair da posição de juiz, né, de dono de verdades absolutas, para eu olhar aquela pessoa, que aí, como a gente está aqui citando os nossos mentores, né, como Jung diz, quando eu olhe para uma outra pessoa, eu seja um outro humano olhando para aquela outra pessoa. Ele tem muito isso, né? Que ao tocar a alma de alguém, que eu seja outro humano ali também. Ou seja, que eu tenha respeito para a vulnerabilidade daquela pessoa. Exato, né? E uma questão assim bem colocada que você falou, né? Que eu já até usei essa fala nas minhas experiências, né? Que às vezes, volta e meia, uma pessoa perguntava, existe superação? Eu disse, eu falo pela minha própria experiência, pela minha própria trajetória, que não tem superação. Porque, infelizmente, a gente não vai se apagar, né? Então, assim, não existe superação para o insuperável, né? O que existe ali é você dar novos ressignificados, novos sentidos, né? E aí, por isso que é importante o papel da terapia, é essencial, né? A gente que é psicólogo, a gente que está sempre no setting terapêutico, seja ele em casa, online, ou então nos consultórios, é importante a terapia justamente como uma ferramenta para isso, né? Porque às vezes você conversar com um amigo, com um parente é muito legal, mas não vai estar com ferramentas para estar te auxiliando. Às vezes não vai te favorecer uma atmosfera que você possa falar aquilo que tanto te pesa, né? Então, o papel da terapia ela é essencial para esses momentos, né? E que, como você falou, a citação de Jung, né? Que ele mesmo fala, domine todas as teorias, mas ao tocar numa alma humana, seja apenas outra alma humana. E eu gosto de completar com a frase do Rogers, né? Que Rogers, ele traz uma visão totalmente positivista,
do humano, né? Ele acreditava na potencialidade humana. Às vezes pode ocorrer desequilíbrio, mas aí é justamente quando entra o papel do psicólogo que vai ser um facilitador nesse processo de autoconhecimento. E que ele fala que por mais que a vida, por mais que na nossa vida a gente passe por diversas fases, né? A vida não é um processo fixo. Ela é um processo que sempre está fluindo. Ela não está estacionada, ela está sempre em mudanças, né? Em transcendência, digamos assim. Então, eu gosto muito de trazer essa visão que o Rogers tanto aborda da psicologia humanista. E aí, quando você traz isso, fala exatamente de que por que a gente precisa investir, né, na pós-venção e por que a gente, dentro desse processo da pós-venção, a gente vai trilhar um caminho como psicólogo, né, como aquela pessoa que está cuidando da saúde mental, daquele lutado, trilhar um caminho para esse processo do ressignificar, né? Porque ele realmente não precisa superar, porque a gente não supera alguém que é significativo para a gente, mas a gente encontra espaços para eu caminhar, né? Apesar de, porque, como você diz, não é sobre o que fizeram com a gente, é o que a gente fez daquilo que fizeram com a gente. Então, o que eu posso fazer a partir daí? Por exemplo, você é um sobrevivente, né? E o que você fez com a sua dor? Né? Você sentiu, compreendeu, mas você foi em busca, inclusive, né? Do que eu posso fazer dentro da minha experiência como sobrevivente e, sobretudo, como um profissional da área de saúde mental, para os outros que também têm algo semelhante a mim. Porque, independente, né, como a gente falou, não precisa ser um familiar. Pode ser um colega de trabalho, pode ser um vizinho, filho de um amigo, Aquele né? colega que você sempre encontra na rua, Não, né? exatamente. Sei lá, Ou um vendedor de picolé que passava todo dia na tua rua, né? Então, assim, e isso traz um impacto para a gente, né? Então, isso aí, quando a gente sai do nosso espaço de dor para o encontro do espaço de dor de uma outra pessoa, é pegar a nossa vulnerabilidade e ressignificar. Né? Porque eu vi o comentário aqui, eu acho que é da sua mãe na live, né? E ela fala de coragem, e eu achei tão bonitinho que ela colocou ali na questão da coragem, porque é o poder da vulnerabilidade, né? A gente está falando aqui do poder da vulnerabilidade. É uma vulnerabilidade minha, mas ela também me traz um poder, né? De querer continuar e de querer continuar ajudando a quem também precisa. Então, isso é muito importante. E como a gente já está se encaminhando para os nossos minutos finais, eu gostaria, Diego, que você fizesse as suas considerações acerca do tema, né? Acerca exatamente da gente quebrar os nossos tabus, no sentido de falar mais sobre a importância da saúde mental, sobre prevenção, mas sobre pós-venção, né? Que foi um termo, inclusive, que eu já tinha escutado, porque eu conheço Maria Júlia Kovarsky, mas a partir da nossa conversa, né, eu fui ler mais sobre isso, né? Eu digo, meu Deus, é isso que eu também faço, de alguma maneira, ali com o meu paciente lutado por suicídio. Então, assim, e foi uma coisa que eu tratei na minha terapia, né? Quando fui para a minha terapia, para a minha terapeuta, né? Falar sobre a minha realidade, minha experiência de consultório. Então, eu gostaria muito que você fizesse as suas considerações finais, para que a gente possa plantar sementes aqui e que essa live chegue para mais pessoas que precisam ouvir sobre isso, que possam se sentir acolhidas, em busca realmente do ressignificar da própria experiência de vida. Exato, né? Então, como eu gosto sempre de falar que o sofrimento a gente tem que acolher de janeiro a janeiro. Né? Então, assim, a importância da pós-venção ela deve ser abordada os 12 meses do ano, certo? Em setembro a gente pode dar mais uma reforçada, porque é totalmente louvável a
política do Setembro Amarelo. Eu super apoio. E, assim, gostaria de reforçar para que não se reproduzam os tabus, né, ligado ao suicídio, né? A gente vive numa sociedade, eu não sei se com certeza a maioria das pessoas que estão aqui acompanhando a gente viram, mas essa semana um caso que me chamou bastante atenção foi os memes com o Justin Bieber no Rock in Rio, né? E a gente sabe, acredito que muitas pessoas sabem do histórico dele com a saúde mental. Então, assim, é preocupante a gente viver, tá em setembro, vivenciando setembro amarelo, e a gente tem uma sociedade julgadora que está ali apontando, fazendo meme com o sofrimento alheio, né? Que sejamos mais empáticos nesse sentido, né? Que a gente possa desenvolver empatia. E quando eu falo empatia, não é no sentido de ser simpático, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Quando eu sou simpático com fulano é porque eu estou aplicando juízo de valor no outro. E quando eu começo a enxergar o outro com os olhos dele, com as experiências dele, com a bagagem que ele traz, aí sair. Mas para isso que isso aconteça, eu preciso, é todo um trabalho em volta, eu preciso descer um pouquinho da minha lupa, né, do que eu estou enxergando e como se fosse um trocar de óculos. Pegasse o meu óculos e trocasse pelo do outro. Né? Nesse sentido, assim, usando essa metáfora. E assim, né, diante de dúvida, se você conhece alguém que está sofrendo, que teve uma tentativa, ou que não tem um suporte, o que é que você pode fazer? Né? Você pode buscar serviços, orientar a pessoa a buscar serviços. Né? Graças a Deus a gente agora tem um CVV disponível, 188, né? Você pode ligar, é um serviço totalmente voluntário, gratuito, você pode fazer até a ligação pelo celular, é 24 horas o serviço, né? E eu acho muito importante e louvável a proposta do CVV, né? Porque eu já tive vários casos que foram superados pelo CVV, assim, tentativas que deram uma nova história, em vez daquele ponto virou uma vírgula, né? Deram uma nova continuidade para aquilo. E que também existem outros dispositivos na cidade, você pode procurar o psicólogo da sua região, município, que o município oferece, ou até mesmo, hoje agora com a pandemia, tem aumentado os serviços online. Eu até costumo divulgar nas minhas redes, né? Tem um serviço de plantão psicológico, que é totalmente o serviço de plantão psicológico, é uma modalidade da psicologia que nem todo mundo necessita de terapia, assim, de estar em terapia, mas necessita às vezes de uma escuta, de um falar, né, de uma dúvida ali que está trazendo sofrimento, gerando ansiedade, incômodo. Então, a gente tem serviços de plantão psicológico que alguns são de forma voluntária, outros são cobrado um valor social, que podem estar auxiliando e ajudando as pessoas. Pois é. E hoje, como você diz, assim, é um serviço que cresce muito, né, que ajuda, né, porque é exatamente essa escuta empática que o CVV traz, né? Porque muitas vezes as pessoas elas não conseguem naquele momento, num momento de crise, acessar logo um psicólogo, né? Elas vão para o CVV e o CVV ele vai trazer essa escuta empática que nós também fazemos no consultório, mas como ele é um serviço que tem 24 horas, às vezes isso acontece de madrugada, né? Então, ali de madrugada, e aí a pessoa ligou, sei lá, o telefone estava no silencioso, enfim, acontece uma série de coisas, né? E que às vezes, aí é onde entra o papel do CVV, né? Dessa escuta, de ficar ali no telefone, pacientemente, né? Como aquela pessoa, não importa quanto tempo isso leve, porque a vida daquela pessoa importa, porque toda a vida importa. Né? Então, isso é muito importante. E aí, para a gente encerrar, né? É muito importante, tem uma técnica que eu quero deixar aqui, é uma técnica que eu uso, inclusive, com meus pacientes, eu tenho certeza que você conhece, chama a técnica do gelo. Né? Então, no momento que você encontrar alguém que está num momento de muita dor, de muito sofrimento, né? Ali, achando que não vai mais suportar, para a gente oferecer uma vírgula, traga para ela também a possibilidade, se você estiver próximo,
ou se você estiver se deslocando até essa pessoa ao telefone, peça para ela pegar uma pedra de gelo, né? E que ela possa colocar na mão dela ou nas duas mãos e ela segure esse gelo ali. Então, a primeira parte, ela está segurando, a mão vai doer. Vai doer bastante, porque gelo queima, né? Então, ela vai ter uma sensação de queimor, mas ela vai adormecer e depois vai passar. Então, assim são as ondas de dores emocionais, né? Elas vêm e elas vão. E aí, por isso que a gente precisa ali, naquele momento, entender que é uma dor muito enorme, é uma dor muito profunda, mas eu preciso dar um espaço para eu ver que ela passa, ou que alguém chegue até mim, para me auxiliar, né? Naquele momento, quando eu já não consigo estar ali organizando bem os meus pensamentos. Então, essa técnica do gelo, eu uso com os meus pacientes em momentos de crise e tenho tido respostas, né, em sua grande maioria, bem importantes, até que ou eu me desloque, ou esse paciente se desloque até a mim, porque às vezes eu estou no consultório, né, ou que eu me desloque, ou que alguém da rede de apoio chegue até ele, né? Então, isso é muito importante. Né? Então, portanto, cada um de vocês aqui, Janaína, muito obrigada, né? Divulgue, né? O que Diego trouxe aqui, da própria experiência de vida, da experiência como psicólogo, de todo o conceito, de por que a pós-venção é importante, de que o luto precisa ser tratado com respeito, né? E que não precisa ser mistificado como um adoecimento, mas que precisa de um acolhimento, sim, de um espaço de fala e de escuta, né? Obrigada a todos, obrigada a você, Diego, que trouxe para a gente, né? Com muito respeito, com muito carinho e com muita coragem, né? Como sua mãe bem escreveu, dentro do poder da vulnerabilidade, para falar sobre esse tema. Tá? Obrigada. Eu espero que a gente tenha mais tempo, em outras vezes, em outros momentos, para a gente estar aqui discutindo temas que são relevantes para ajudar as pessoas. Com certeza. Eu que agradeço, Júlia, e agradeço a cada um que participou, né? A live vai ficar disponível no seu Instagram, certo? E eu também vou tentar salvar para mandar para o meu canal lá no YouTube. Eu vou Tá? te marcar, você aceita e aí compartilha, a gente fica como Pronto. colaborador e aí você salva. Tá bom? Pronto. E assim, deixando claro que assim, a gente teria que ter uma tarde, uma semana para estar discutindo, porque são muitas informações, assim, infelizmente, o tempo no Instagram e não dá conta, né? Mas assim, foi o primeiro, né, Julia? A gente vai ter outros momentos, com certeza, com outros temas para falar também, falar sobre pós-venção, porque a gente merece falar sobre esse tema, e não só em setembro, mas sempre. A gente precisa falar sempre, reforçar sempre, levar a informação aonde ainda não está chegando, né? Porque muitas vezes o sofrimento está acontecendo porque as pessoas não têm informação, né? Então, como eu sempre digo, a melhor forma, quando a gente tem algum conhecimento, é que a gente possa compartilhar. O melhor conhecimento é o compartilhado, né? E agradecer aqui a todos pelo espaço de estar aqui. Eu fico muito grato, porque eu vejo isso como uma missão, como uma necessidade de estar abordando, levando esse tema sempre aonde ainda não chegou, certo? E muito obrigada a todos e, Júlia, muito obrigada. Obrigada a você, Diego. Boa tarde para todos que estão aqui. Eu vou deixar salva a live. Obrigada pelo carinho de cada um de vocês e obrigada mais uma vez, Diego. Porque, como você diz, é um tema amplo, né? Que a gente poderia passar aqui horas discutindo, mas a gente começou a plantar sementes, né? E aí a gente vai fazer os cultivos com doses, né? De temas que vão se construindo acerca do que a gente começou aqui hoje, tá bom? Obrigado. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Bom restinho de feriado.